Bem com você? Pois é, chegamos à segunda-feira, dia 15 de setembro, né? E estamos juntos aí para mais um vídeo no canal. Você que está sempre conosco, se inscrevendo, hoje tem aqueles abraços. Vou trazer um pouquinho mais do jogo de ontem, parece que o jogo não acabou, né? Porque o Andrés Gomes foi bem, o Léo Jardim reconheceu que o time falhou, Diniz também falou de Paulo Henrique. Eu trouxe aqui um compiladozinho para que a gente possa discutir. Eu vi aqui no mundo livre da internet os piores treinadores do Vasco da Gama. Então, quero trazer essas informações, tem outras também. Antes, aquele pedido para você se inscrever aí no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, aquele joinha é importantíssimo. Você fortalece e como fortalece o nosso trabalho e nos ajuda demais a continuar por aqui, certo? Vamos lá? Vamos caprichar? Então, roda a vinheta. Gosto muito dessa loja aí. Gente, vamos lá. Então, o jogo não terminou ainda, o jogo de ontem, né? E o time do Vasco deixou escapar uma vitória importantíssima dentro de casa. Muita gente reclamando, porque eu li alguns comentários. Meu amigo Simonini me mandou também: Wellington, depois dos 40, para que fazer terceiro gol? Segura o resultado, tem um jogador a mais. Tudo isso é válido, né? E o Vasco tinha um atleta a mais e deu no que deu. Depois do jogo, o goleiro Léo Jardim, que tem sido um dos principais jogadores do Vasco, se não for o principal, mas ontem muita gente botou na conta dele o primeiro gol, envolvendo até um erro do Matheus Cocão, e depois o gol do Paulo Henrique, que o Paulo Henrique falha e ele, né, não teve condições de defender. Vamos ouvir o que ele falou na zona mista. Realmente hoje foi um resultado muito frustrante para a gente. A gente sabia que era um jogo muito importante para a gente vencer, até pela nossa situação no campeonato, situação na tabela. Era um jogo que os 3 pontos iam fazer muita diferença para a gente. E infelizmente ali no final a gente deu um vacilo e acabou entregando um resultado, acabou perdendo os 3 pontos, e que custou muito para a gente. Realmente a gente saiu muito frustrado de campo hoje. E com relação ao jogo da quinta-feira, é justamente isso que a gente tem procurado, né? A gente tem procurado essa consistência, procurado esse equilíbrio das nossas atuações. A gente sabe que nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente espera, como a gente trabalha, mas é isso que a gente tem buscado fazer. E agora, com relação ao clássico, a gente tem uma semana cheia para trabalhar aí, para corrigir os nossos erros. E como eu já falei em outras oportunidades, essa equipe já deu provas de que pode fazer grandes jogos, e a gente vai trabalhar bastante essa semana para conseguir fazer um grande jogo lá e buscar o resultado positivo. Aí o goleiro Léo Jardim, você concorda com ele, não concorda? Quero te ouvir também. Sobre o Paulo Henrique, isso foi colocado na coletiva também, eu pincei esse pedaço aqui para a gente analisar mais a fundo, né? O Diniz foi perguntado, e o erro do Paulo Henrique? E eu concordo com ele, é o jogador que mais entrega no Vasco, estava na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para os jogos da Copa do Mundo. Se tem um cara que corre, que produz, que ajuda o time, é o Paulo Henrique. E tem aquela máxima do futebol, só erra pênalti quem cobra pênalti, só erra no futebol quem está jogando futebol. Vamos ouvir o que falou o Fernando Diniz a respeito do Paulo Henrique, um dos mais regulares da equipe, mas aos 49 do segundo tempo, deu o que deu e saiu o gol da equipe do famosíssimo time do Ceará. Então, a gente não pode... O Paulo Henrique é um dos jogadores, desde que eu cheguei aqui, que mais entrega coisas positivas no time. Hoje, infelizmente, teve um lance pontual, mas é um dos melhores, tanto é que é um jogador pré-selecionado. Estava na lista dos 50, 60 jogadores que podiam ser convocados para a seleção brasileira. São coisas que você não tem controle. O lance do Paulo Henrique, o lance da saída, que são coisas treinadas e coisas fáceis. Agora você fala assim, não tem
Não tem uma... A gente tem que parar de cometer. Os erros de hoje foram até mais evitáveis que os outros. São erros claros hoje que aconteceram. A gente tem que parar de errar, e a gente errou, e os caras tiveram assertividade. A gente errou mais umas 2 vezes ainda, pelo menos, contra o Ceará. O Ceará teve talvez umas 4 chances de gol, 5, e pelo menos 4 a gente que entregou hoje. Coisa que não aconteceu contra o Botafogo, nenhum dos 2 jogos. Mas hoje a gente ofereceu chances que a gente não estava oferecendo nos outros jogos. Nem contra o Corinthians a gente errou o que a gente errou hoje. Porque é uma marca que o time acertamos muito a saída, mas assim, que a gente errou. Teve que saiu o primeiro gol, tivemos mais os 2 erros ali de saída, que são erros que a gente não treina muito para não acontecer, mas infelizmente aconteceram. Eu vou continuar trabalhando para otimizar o time, para que esses erros não aconteçam, obviamente, e que a gente volte a vencer. Pois é. O que você está achando aí? Você concorda com o Fernando Diniz? Você ainda está na bronca? Quem entrou muito bem foi o Andrés Gomes, né? Apareceu no jogo, fez dribles, fez lançamentos, correu, participou do gol do Cuesta numa jogada pela direita, deu um trabalho danado. Eu gostei muito também do Nuno Moreira como segundo volante, jogou bem. Ao meu sentir, o Hugo Moura fez falta. E agora a zaga vai ser formada pelo Robert Renan, junto com o Cuesta, porque o Lucas Freitas tomou o 3º cartão amarelo, fica fora do jogo com o Flamengo. Por falar no Flamengo, o Danilo, que enfrentou a equipe do Juventude no lugar do Léo Ortiz. Léo Ortiz volta contra o Vasco da Gama, estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ele sabe os números da vida do Flamengo quando foi perguntado sobre a quebra de escrita na cidade de Caxias do Sul. Vê aí. 28 anos, 13 jogos, 7 derrotas e 6 empates. Pesquisei antes, tá? Eu, como torcedor, vi o Flamengo sofrer muito aqui na minha infância, tá? E isso foi falado bastante porque realmente era um jogo que tinha esse contexto histórico e a gente queria muito mudar isso, né? E, obviamente, pelos 3 pontos, pela sequência do campeonato, a gente entende que cada jogo tem a máxima importância, não tem o próximo jogo sem esse que a gente está vivendo. E a gente tem feito isso assim, trabalhado jogo a jogo, sem pensar muito no futuro. Eu penso que essa é a melhor estratégia para poder conquistar coisas grandes no final da temporada. A gente entrou num momento onde os pontos pesam ainda mais, né? Os últimos 3 meses, digamos assim. A gente tem que seguir nessa linha, não facilitando, dando o máximo de importância para cada jogo, para cada momento. Aí então o Danilo, né, jogador do Flamengo, apaixonado pelo clube, e um cara sempre estudioso, muito atento, desde a época do América, depois Santos, seleção brasileira, convivi com ele muitos e muitos anos. Gente, eu vi aqui no Estagiário Vasco, no Twitter, né, no X, os piores treinadores de 2022 para cá. Álvaro Pacheco, aquele que foi goleado pelo Flamengo, 8%. O Fernando Diniz hoje tem apenas 38% de aproveitamento. O Maurício Barbieri, 44%. Maurício Souza, 46%. O Rafael Paiva, 47%. O William Batista fez 50%. O Carille, 51%. O Ramon Dias, que salvou o Vasco lá da Série B, deixou na Série A, 52%. O Jorginho Campos, 57%. E o Zé Ricardo foi o melhor desses aí, ou menos ruim, 59%, por os números aí dos treinadores que passaram recentemente pelo Vasco de 2022 para cá. Realmente é vamos dizer assim, um aproveitamento baixo. Culpa do treinador? Também, mas do elenco, da diretoria, por tudo aquilo que ofereceu ao técnico. Você concorda? Deixa aí a sua opinião. É super importante você opinar nesse momento sobre esse tema aí. Deixa eu abraçar o Paulo Leal, o Carlos Eustáquio, né? Quem mais aqui? Meu amigo Almeida, o Sérgio Luiz Rocha, a Jane Maria, também conosco, o Antônio Pena, o Wagner Alfaro, o Siones Ribeiro, quem mais? O Marco Aurélio,
A Conceição Silva está sempre com a gente lá em Ubá, Minas Gerais. O Samuel Souza em Joinville, Santa Catarina. O Elmo Brito, Giovanni Ferreira, o Leuci Santos, Carlos Meirelles, o Celso Moraes, o Renato Souza e o Gilson Campos Faria. Nosso último vídeo com a entrevista do Fernando Diniz. A última vez que eu vi, se não me engano, 257 comentários. E a galera chateada com o Léo Jardim, chateada com o Fernando Diniz, chateada com o time. Né? Você deixar escapar uma vitória dessa dentro de casa dói demais, dá um gosto ruim, né? Lá em Formiga, Minas Gerais, quando o gosto não é bom, você diz que é gosto de cabo de guarda-chuva. Quem bota um cabo de guarda-chuva na boca? Mas é do mineirês, não se mete nisso aí, certo? Então deixa aí o seu comentário, se inscreva, Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha, fortalece aí o nosso trabalho, é super importante a gente continuarmos juntos aqui com a sua força. Pede alguém que você conhece que não se inscreveu aí, Wellington, consegui mais 1, mais 2, mais 3, mais 5 inscritos para você, tá ótimo, mas o só conseguiu, tá ótimo, obrigado, e dá joinha, se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga nada não, joinha, e você ajuda muito e muito e muito o nosso canal. Gente, quero desejar a todos uma grande semana, né? Estamos apenas na segunda-feira. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Vasco que precisa crescer aí na mão do Fernando Diniz, precisa ter os resultados para fugir aí da zona de baixo da parte do Campeonato Brasileiro. Vem bem aí na Copa do Brasil, porém a competição só volta em dezembro, tempo viável aí para o Vasco crescer e conseguir chegar com confiança na decisão. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!